Olá, meus queridíssimos alunos do 7º ano do CEFAC. Como vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos dar início a mais um capítulo, tá? Da nossa disciplina de História, que compreende a página de número 164. Por gentileza, abram um livro didático de vocês, por favor, tá? No capítulo anterior, a gente conheceu algumas características do mercantilismo, tá? Doutrina econômica europeia dos séculos XVI ao século XVIII, e agora nesse capítulo a gente vai estudar a expansão do comércio na Europa, que teve origem do ideal mercantilista e que auxiliou na manutenção dele também, tá? Nós iremos falar sobre a expansão comercial europeia, tá? Qual era a finalidade dessa expansão, como que ocorreu, tá bom? Vamos lá. Vimos que durante o século XIV ocorreu a grande crise do sistema feudal e que, com o objetivo de reverter o quadro de dificuldades econômicas geradas por ela, teve início uma expansão comercial na Europa. Nesse contexto, surgiram as primeiras monarquias nacionais, que seguiam a doutrina mercantilista para calcular as suas riquezas, tá? Então, nós vemos aí que com o fim lá do sistema feudal, do feudalismo, onde tinha o feudo, onde tinha o senhor feudal, né? Onde tinha ali aquele sistema de suzerano, de vassalagem, né? Esse sistema, ele entrou em crise, tá? E veio as dificuldades econômicas e para reverter esse quadro, né? Houve aí o início da expansão comercial na Europa, né? Outra forma aí de arrecadar, de ganhar dinheiro, tá bom? O ideal mercantilista de acúmulo de metais preciosos gerou o esgotamento das minas europeias. Assim, para que os estados modernos se fortalecessem, foi necessário expandir o comércio na Europa e diversificar os produtos, buscando, por exemplo, as especiarias asiáticas. É possível destacar alguns fatores que contribuíram para a expansão comercial europeia. Atenção aqui, tá bom? A centralização do poder, que garantiu maior autoridade aos reis, o enriquecimento da burguesia, que ajudou a financiar as viagens marítimas, a busca de caminhos alternativos em direção à Ásia, os aperfeiçoamentos técnicos e os estudos náuticos, tá? Então aí o ideal mercantilista, né, que foi uma doutrina aí que continuou após a expansão comercial, ela fez com que as minas, né, de metais, de minério, elas chegassem ao seu esgotamento, tá? E aí houve a necessidade de expandir o comércio, né? E aí surgiram as especiarias. Mas, tia Luciana, o que são especiarias, tá? Meus amores, as especiarias das Índias foi um dos principais motivos que fizeram com que aí os europeus eles se aventurassem no oceano, fazendo as grandes navegações, tá? Eram grandes navegações mesmo, e existia naquela época mitos, tá? De que havia monstros marinhos. Mas por que isso acontecia, tia Luciana? Porque a gente vai estudar isso melhor mais pra frente, mas o que acontecia é que saíam muitos homens para realizar essas grandes navegações aí, e quando retornavam para suas casas eram um quantitativo muito pequeno de homens. E aí surgiu aí essa crença,
né, esse mito de que haviam monstros marinhos e que esses homens eram devorados por esses seres, tá? Aí entra toda uma questão aí da mitologia, mas a gente vai descobrir mais adiante o que acontecia com esses homens que que faziam com que eles não retornassem para os seus lares, tá bom? Então, retornando aqui sobre as especiarias. Meus amores, as especiarias eram produtos que tinham um alto valor agregado. O que isso quer dizer, tia Luciana? Que o valor dessas especiarias, desses temperos, eles eram muito caros, eram temperos muito valorizados, tá? Tinham valores altíssimos na Europa. Se hoje, por exemplo, nós temos o alho, né, que é caro, imagina no período aí da Idade Média, aí no final da Idade Média, aí no período das expansões marítimas, né, da expansão comercial, o valor que eram essas especiarias, tá? E aí nós temos as especiarias como temperos, né? Esses temperos vão dar novos sabores aos alimentos, vão fazer com que esses alimentos eles se mantenham conservados por mais tempo. Eles também servirão para fazer remédio, tá? Que mais tarde a gente vai ver um pouco sobre a perseguição em torno das pessoas que detinham esse conhecimento sobre as especiarias, sobre o seu poder de cura, tá? Então, o preço dessas especiarias era muito caro, tá? E dentre essas especiarias estava a pimenta do reino, canela, cravo, tá? Noz moscada. Então, tudo isso aí, mais outras especiarias, né? Eram super valorizadas aí nessa época, tá? E eram caríssimos, eram comercializados a preços altíssimos, tá? E sobre os motivos que contribuíram aí para a expansão comercial europeia. Nós temos a centralização do poder, né? Nessa época, a centralização do poder se encontrava nas mãos dos reis, tá? O enriquecimento da burguesia, que através desse enriquecimento, a burguesia financiava as viagens, tá? E as buscas também por caminhos alternativos em direção à Ásia. Então, no intuito de chegar às Índias, as Índias eram o quê, meus amores? As Índias eram terras localizadas em algumas partes, tá? Ali da Ásia, depois da América. E essas áreas não eram mapeadas, tá? Então, as Índias eram os locais, as localidades que os europeus tinham a finalidade de encontrar, né? Aí para extrair essas especiarias, para extrair ouro também, né? Porque naquela época ainda havia a doutrina, a prática do mercantilismo. Ainda existia essa doutrina econômica, e aí era onde as pessoas acumulavam a maior quantidade possível de ouro, tá? Também nessa época houve aí aperfeiçoamento dos estudos náuticos, tá? Foram inventadas novas tecnologias, a bússola, por exemplo,
tá? As caravelas se tornaram maiores, né? Com que fez com que com que os barcos eles se tornassem mais ágeis. Aí, no slide nós temos uma aquarela opaca sobre papel representando a preparação de alimentos da culinária indiana, tá? Vamos adiante, vamos prosseguir aqui no nosso conteúdo, meus amores, agora na página 165. Vamos lá? Portugal se lança ao mar. Portugal foi o primeiro estado europeu a buscar novos mercados, fazendo por meio de rotas marítimas inéditas naquela época. Devido à sua localização geográfica, cercado pela Espanha, o país tinha apenas no oceano a possibilidade de expandir seus domínios e fazia uso dele havia algum tempo. No final do século XI, Portugal já tinha relações comerciais com Flandres, região onde atualmente se encontra Holanda e Bélgica, e no século XIII com a Inglaterra. Também há registros dessa época que confirmam a navegação de naus portugueses no norte do Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. Os conhecimentos náuticos dos portugueses foram gradualmente aperfeiçoados por diferentes pessoas que buscavam no país asilo da Santa Inquisição. Entre os exilados haviam tanto os árabes como os judeus, alguns dos quais intelectuais de renome, com conhecimentos técnicos de navegação e de cartografia, tá? Então aí, meus amores, Portugal ela é banhada aí, né, tem uma região, é localizada geograficamente em uma região onde ela é banhada, tá, por oceano, e ele usufruiu aí desse fator para crescer economicamente, para se fortalecer, tá? E aí, Portugal começa aí também essa empreitada aí de expansão marítima e Portugal ela começa a fazer vários pactos, várias relações comerciais. Os conhecimentos náuticos dos portugueses foram gradualmente aperfeiçoados por diferentes pessoas que buscavam no país asilo da Santa Inquisição. Meus amores, o que foi a Santa Inquisição para vocês entenderem, tá? A Santa Inquisição, ela foi um movimento, digamos assim, uma espécie de tribunal religioso que era dirigido pela Igreja Católica, onde ela condenava todos aqueles que eram contra os dogmas da Igreja Católica. O que acontecia? Havia aí uma denúncia de que fulano de tal, ele era um bruxo. Tia Luciana, como que isso acontecia? Por exemplo, a pessoa tinha um vizinho e o vizinho colocava na cabeça dele que ele era um bruxo, que viu ele fazendo chá. E esse vizinho falava essa informação para algum membro da Santa Inquisição. Essa pessoa, ela ia ser perseguida, julgada, condenada, tá? Às vezes até queimada viva. As punições mais leves era ser preso até perpetuamente, tá? Prisão perpétua. Essa era a condenação mais branda. Inclusive, alguns intelectuais de renome quase foram queimados vivos, como por exemplo Galileu Galilei, tá? E as pessoas fugindo aí da Santa Inquisição, dessa perseguição da Igreja Católica,
elas iam se asilar em Portugal, e Portugal usufruía disso a seu favor, tá? Então, essas pessoas que fugiam para Portugal, elas contribuíram muito aí para a navegação portuguesa, tá? Como, por exemplo, na cartografia, aí, na confecção de mapas, tá? Porque eles tinham que fazer um mapa sobre sobre as localidades que eles passavam, tá? Para que quando eles fizessem outras navegações, eles soubessem onde havia determinada ilha, a quantos quilômetros estava aproximadamente, se havia pedras próximas, para que o barco não batesse nessas pedras, tá? E aí nós temos um astrolábio árabe, que é um instrumento utilizado para determinar a posição dos astros no céu, que é tipo essa moedinha que vocês estão vendo aí na imagem, tá? E nessa outra imagem aí nós temos um mapa portulano de origem mediterrânea, datado do século XIII. Conforme as viagens marítimas foram acontecendo, a cartografia ela foi se desenvolvendo. Os mapas europeus passaram a registrar novas terras, ilhas e mares, a redesenhar os continentes e os recortes dos litorais, a recalcular as distâncias com mais precisão. Todos esses avanços técnicos nas produções dos mapas tornaram possíveis viagens mais precisas e mais lucrativas, tá? Então aí nós vemos a importância da cartografia na expansão marítima, principalmente portuguesa, que se beneficiou muito, tá? Sobre isso e sobre o conhecimento técnico das pessoas que iam se refugiar, que iam se asilar aí em Portugal, beleza? A expansão marítima do século XV. Vamos lá, tia Luciana. A expansão marítima portuguesa foi um grande empreendimento comercial, incentivado pelo Estado, tá? E pelo rei, pela figura do rei, e apoiado por diversos setores da sociedade que também desejavam obter vantagens econômicas, né? Como, por exemplo, a burguesia que financiava aí essas viagens marítimas. No início do século XV, apenas Portugal reunia condições para realizá-la, pois, por influência árabe, contava com um grupo mercantil próspero e ávido por lucros e um governo centralizado instaurado pela dinastia de Borgonha, que formou o Estado moderno português, e consolidado pela dinastia de Aves, que fora elevada ao poder pela burguesia e, por estar alinhada aos interesses mercantis, promoveu o expansionismo, tá? Meus amores, essa expansão marítima portuguesa, ela foi tão bem sucedida porque ela teve aí incentivo de várias pessoas, né? Tanto aí do rei quanto da burguesia, que eram figuras nesse momento importantíssimas aí para esse processo de expansão. Tá? Os fatores decisivos para a expansão foram, em resumo, os interesses do Estado português em expandir Portugal, em expandir territórios, como continuidade ao processo de expulsão dos árabes de seu território, o apoio da Igreja Católica, que buscava novos adeptos, o espírito cruzadista da nobreza e as ambições aí da burguesia. Então, nós temos aí vários fatores aí que possibilitaram, que foram aí decisivos para esse processo de expansão, tá? Nós temos aí a Igreja Católica que estava apoiando. A Igreja Católica queria o quê? Novos adeptos, tá? Novos adeptos aí para a religião católica. As ambições da burguesia que queria, né? As riquezas, que queriam as especiarias, né? Aí para vender em seus comércios. O
Estado, a coroa de Portugal, que queria expandir o território aí português, né? E dentre outros fatores, tá bom? O objetivo principal, atenção aqui, era obter os valiosos produtos orientais diretamente da fonte, sem passar por intermediários, que encareciam os seus preços. Um modo mais rápido de chegar às Índias, nome dado pelos europeus a todo o mundo oriental, que ia desde o Cabo da Boa Esperança até o Japão, incluindo arquipélagos do Pacífico, era cruzar o mar Mediterrâneo. Entretanto, como se observa aí nesse mapa, essa rota era dominada por comerciantes genoveses e venezianos, motivo pelo qual era preciso encontrar um novo caminho para chegar ao Oriente. E aí a intenção era o quê? Nós temos que lucrar o máximo possível. E nós iremos buscar as nossas especiarias, os nossos produtos diretamente na fonte. Só que essa rota que nós conhecemos, ela é dominada por outros povos. Então, aí a gente tem que encontrar uma nova rota para a gente chegar ao nosso objetivo, tá? Aí nessa rota apresentada nesse mapa, temos a rota árabe, rota chinesa, rota genovesa, veneziana, tá? E a roda da seda, tá bom? A solução foi contornar a África. No entanto, no início do século XV, os portugueses ainda não tinham domínio completo dessa rota, o que ocorreu progressivamente, tá? Aí a rota desconhecida, tudo bem? Era isso realmente que eles queriam, expandir, conhecer novas terras para chegar aí às Índias, e foi diante desse cenário que o nosso país, ele é descoberto entre aspas, porque aqui já haviam pessoas, já haviam os índios que residiam aqui em nossas terras, tá? Não foi nada aí de descobrimento, porque o Brasil já estava descoberto pelos povos indígenas, que fique bem claro, beleza? Certinho, meus amores. O cotidiano aí nesses navios, Tia Luciana, como que acontecia? Como que era, tá? Houve sim um aperfeiçoamento aí dos instrumentos de navegação. O cotidiano em um navio era perigoso e pouco confortável. Muitos naufragavam devido às tempestades e colisões com rochedos, por exemplo, tá? Aí também uma grande importância da caligrafia para fazer aí esse mapeamento das áreas, né, onde haviam rochedos, rochas que poderiam aí danificar o navio e algumas vezes, né, até naufragar, tá? Vocês lembram que a tia falou aí da mitologia que foi criada sobre os monstros marinhos que devoravam aí os tripulantes dessas grandes navegações? Então, muitos desses homens não voltavam para casa. Dia após dia, os tripulantes tinham de se preocupar com a alimentação e a manutenção da embarcação. A falta de comida e de água potável causava muitas doenças, levando com frequência à morte. Garantir a limpeza e o bom funcionamento de todos os setores do navio requeria um trabalho constante em uma viagem que geralmente durava meses. Naquela época, era comum a embarcação ficar pelo caminho ou chegar a seu destino com poucos tripulantes, tá? Meus amores, aí o dia a dia aí nessas embarcações era muito difícil, tá? Tia Luciana, eles não levavam comida não para essas navegações, sim, tá? Só que como as viagens elas eram muito instáveis, não havia precisão nenhuma, porque eram territórios, áreas que não se conheciam, eles não tinham conhecimento dessas águas. Então, uma viagem que estava programada para durar aproximadamente 10 meses,
ela se prolongava há anos, tá? Tipo 1 ano. Uma viagem estava programada para ser no máximo 9, 10 meses e acabava que ela se consolidava em 1 ano. Tá? Então a comida que eles tinham levado para 10 meses não havia mais essa comida. Então imagina aí para fazer o rateamento dessa comida para uma grande quantidade de homens. Tá? Imagina aí a dificuldade que eles estavam. E em casos extremos, eles comiam rato, tá? Fator que desencadeava doenças, comiam baratas, tá? Essa comida, gente, ela acabava. Então, eles tinham que comer o que desse. Também comiam sola de sapato. Imagina aí o sofrimento desses homens, tá? E aí, era comum a embarcação não voltar para casa, ficar pelo meio do caminho, tá? Uma das doenças aí desencadeadas durante essas embarcações era o escorbuto, tá? O escorbuto é uma doença que causa hemorragias nas gengivas, dores nas musculações, dificulta aí a cicatrização de feridas, de machucados, tá? Mais tarde descobriu-se que esse escorbuto é a falta de ingestão de vitamina C, tá? Então, o escorbuto era uma doença aí comum durante essas embarcações aí pelo motivo da alimentação ser bem precária, tudo bem? Então, terminamos mais uma de nossas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau, tchau.